Olá, boa tarde para você que está nos assistindo. Nosso curso de interpretação bíblica. Estamos aí na nossa terceira aula e hoje vamos falar sobre as questões de cultura que estão relacionadas com o nosso texto bíblico. Só para a gente fazer uma recapitulação, lembrar um pouquinho daquilo que nós já falamos durante essas duas últimas aulas, os últimos 2 domingos. No primeiro domingo, nós definimos um pouquinho o que é a interpretação bíblica e a sua importância. Vimos que, de certa forma, todos nós, enquanto estamos lendo, nós já estamos interpretando, e tudo aquilo que nós temos ao nosso redor, nós interpretamos, porque interpretar é decodificar a mensagem que recebemos. Então, nós recebemos informações variadas o tempo inteiro, e tudo aquilo que nós recebemos, nós vamos analisando e vamos interpretando à luz de muitos aspectos. Esses aspectos têm a ver com questões daquilo que nós entendemos, daquilo que nós cremos, e isso também reflete na questão bíblica. E uma das questões que estão relacionadas com a interpretação e com esses aspectos que muitas vezes nós inserimos quando vamos interpretar o texto é a questão cultural. E um dos grandes perigos, inclusive, da interpretação é exatamente o fato de que muitas vezes nós acabamos colocando a nossa cultura na interpretação do texto. E isso pode causar bastante problema, pode causar bastante situação complicada, porque o texto foi escrito em uma outra cultura, em uma outra realidade. Depois disso, nós vimos também a história da interpretação bíblica. Não vimos ela por completo, mas pelo menos os aspectos mais importantes. Nós vimos como logo no comecinho da igreja, os pais da igreja começaram a fazer interpretação, e um dos primeiros modelos, né, de interpretação foi a tipologia, onde para eles conseguirem encaixar ou fazer uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento, eles usaram o tipo. Então, aquilo que você tinha no Antigo Testamento era um tipo daquilo que você tem agora, expresso de uma forma mais ampliada, vamos dizer assim, uma forma mais precisa no Novo Testamento. Depois disso, o método de interpretação que foi mais usado ao longo da história da igreja, ah, principalmente na Idade Média, foi o método da alegorização. Vimos, inclusive, alguns modelos de alegorização com Orígenes, e também vimos uma alegorização bem interessante aí, ou bem particular de Santo Agostinho, mas tudo isso para nos mostrar que esse foi um outro método que foi usado ao longo também da história da igreja. Até hoje, esse método também é usado. E o que vem a ser essa ideia da alegorização? É você tentar encontrar um significado que até mesmo alguns pais da igreja colocavam como um significado místico dentro do texto. Então, o texto ele conta a história, mas a história não é em si o, aquilo que nós precisamos conhecer do texto, mas sim há uma verdade revelada que está por trás da história. E essa verdade revelada, esse aspecto espiritual e místico, é o que nós precisamos buscar. E aí, com isso, eles então criaram esse outro método. Mas concorrendo, vamos dizer assim, com essa escola de interpretação alegórica, existia uma outra escola que interpretava o texto de uma forma normal. Eles entendiam que aquilo que o texto está revelando, por ser a palavra de Deus, já era em si aquilo que é espiritual, por ser a palavra de Deus. Então, por ser aquilo que Deus revelou, já é aquilo que nós precisamos para a nossa vida, e aquilo devemos colocar em prática da forma como está. Então, essas foram as questões ao longo da história que nós vimos. Depois disso, vimos também algumas coisas relacionadas ao cânon das Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Vimos que o cânon do Antigo Testamento, principalmente na Bíblia hebraica, é diferente do cânon da nossa Bíblia em relação à sua formação. Eles têm a Torá, são os nossos 5 primeiros livros também, o Pentateuco. Depois eles têm os Nevi'ins, que são os profetas, e os Ketuvins, que são todos os escritos.
Nós dividimos em o Pentateuco, são os 5 primeiros livros, depois os livros históricos, livros poéticos e os livros proféticos, né. Então nós temos uma divisão diferente. Hubbard, Bush e Lassor, no seu livro de introdução ao Novo Testamento, eles expõem que essa divisão nova, que foi proposta em 170 por Melito de Sardes, eles vão dizer que basicamente é uma ideia de apresentar Jesus, né, como os profetas que estão trazendo esse a essa profecia, agora ela se concretiza em Jesus, e aí então temos o começo do Novo Testamento. Depois disso, vimos algumas coisas relacionadas também ainda à questão do cânon, sobre como que o cânon então ele vai sendo formado. Então, os pais da igreja, né, na verdade os apóstolos escrevem o texto, depois os pais da igreja começam a escrever citando esses textos, mostrando então que a igreja reconhecia aqueles escritos como escritos inspirados, escritos canônicos. E isso é muito importante da gente perceber ou da gente lembrar. Por quê? Porque na verdade a igreja ela não reconheceu dessa forma o cânon, ela não formou o cânon desse sentido de que ela pegou e disse esse é o cânon. Porém, o que a igreja fez, ou que aqueles concílios viram, é quais eram os livros que a igreja já reconhecia como livros inspirados, né? Então essa é a grande questão, ou essa é a diferença que nós temos nessa situação, nessa forma de ver. Então, não é que a partir de agora alguns homens pegaram e disseram: esses aqui são os livros que são inspirados, mas que aqueles livros que historicamente a igreja já reconhecia como livros inspirados, então foram colocados dentro desse cânon. E também nós vimos que alguns outros livros foram considerados como livros apócrifos, alguns também chamados de deuterocanônicos, que vem de Deuteros, segundo, né, e cânon, segundo cânon, que são esses livros apócrifos ou esses livros que pertencem principalmente ali à Septuaginta e que estão na Bíblia Católica, tá? Então, essa foi basicamente aí um resumo, vamos dizer assim, daquilo que nós vimos até agora, só para a gente refrescar a nossa memória e entrarmos naquilo que vamos estudar hoje, vamos ver hoje mais atentamente. Hoje vamos falar sobre cultura. E quando falamos sobre cultura, sempre tem algumas questões que nós precisamos lembrar, porque muitas pessoas lidam com a questão da cultura com muita ênfase, né? Elas até mesmo defendem a sua cultura com muito entusiasmo, muitas vezes. E não é nesse sentido que nós vamos, inclusive, trabalhar dentro da nossa proposta do texto, mas principalmente é olhar o texto e ver quais aspectos culturais podem nos ajudar a defender o texto. Também não queremos aqui começar a falar se aspectos da sua vida ou da sua cultura você tem que tirar ou colocar. Cremos que, assim como Lutero falava, que o Espírito Santo que está em você, ou que o crente, né, o cristão, ele é capaz de poder entender as Escrituras e interpretar as Escrituras e, à luz delas, ser moldado na sua vida, no seu caráter e caminhar com Deus assim, dessa forma. Mas precisamos ver que a Bíblia foi escrita dentro de um processo e de um padrão cultural, ou talvez até mesmo podemos dizer de padrões culturais. Afinal, temos ali desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento muito tempo de texto escrito, passando por várias etapas de um mesmo povo, como por exemplo no Antigo Testamento o povo de Israel, depois o povo dividido também entre Israel e Judá, e depois o Novo Testamento, quando as cartas são dirigidas a diversas regiões com povos diferentes, né? Apesar de uma mesma língua ali, o grego, mas povos com questões culturais até mesmo às vezes diferentes. Então a gente precisa lidar um pouquinho com essas questões culturais e tentar entender como que o texto que foi escrito dentro desses padrões, dentro dessas questões, nos ajuda a entender melhor aquilo que o autor quis comunicar para a gente. Uma das coisas interessantes que a gente pode perceber ou pode ver é que o mundo
bíblico, ele é totalmente diferente do nosso, né. Então nós temos, costumes, práticas que são estranhas para nós, algumas outras já trazem alguma conotação bastante similar. Mas mesmo nessas conotações similares, nós precisamos perceber, será que por ser algo similar a algo cultural nosso, significa que realmente nós, entendemos aquilo que está acontecendo? Bom, como vai funcionar nosso tempo hoje? Eu vou expor um pouquinho dessa situação da cultura e depois eu vou abrir para perguntas. Então, pastor Jonatas está conosco e ele está administrando a sala, principalmente na parte aí que diz respeito à área tecnológica. Então, conforme você tiver perguntas ou tiver dúvidas, né, então você tem uma forma de levantar a sua mão, tem ao lado aí do seu nome, você tem a mãozinha que você pode levantar, e então o pastor Jonatas vai identificar que você quer fazer uma pergunta, ou você pode também enviar a pergunta pelo chat, tá? E aí então eu vou expor aí por uns 20 minutos, 30 minutos, um tempo, né, um pouco do conteúdo e vou abrir para responder algumas perguntas. Depois eu vou fazer uma segunda parte, vou expor mais um pouquinho e vou abrir novamente para perguntas, tá? Então, dessa forma que nós vamos hoje caminhar para a gente poder expor um pouco e também dar um tempo melhor para a gente dar atenção para as perguntas que vocês têm. Bom, vamos caminhar um pouquinho dentro dessa questão da cultura e olha só então o que tem dentro do livro do Zuck. Ele vai dizer que a interpretação fica aleijada sem o auxílio da cultura. As questões culturais não são pormenores que podemos pesquisar se sobrar tempo. Elas são indispensáveis para o entendimento correto das escrituras sagradas. Isso é bem importante, então, para nós percebermos que o texto ele está dando muito enfoque para essa questão da cultura. Não é simplesmente algo que talvez está ali no texto, mas, bom, ah, se eu não entendi também não faz a menor diferença, eu posso dar continuidade, o que importa é o que importa. Não, todas as questões que têm relacionadas à cultura, eu preciso dar uma pesquisada, dar uma olhada. Eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas que podem auxiliar vocês nisso. Mas ela é muito importante, porque entender a questão cultural que está relacionada com o texto me ajuda a entender com um foco melhor o que o autor realmente quis dizer. O Klein, Bloomberg e o Hubbard, eles dizem assim: para termos consciência da mentalidade das pessoas nos tempos bíblicos, precisamos estudar o cenário histórico e cultural do seu mundo, porque a interpretação precisa fazer sentido para as pessoas daquela época, mesmo que continue soando estranho para nós. Olha só que interessante, então, a perspectiva que eles vão trazer no livro de interpretação bíblica deles. A ideia aqui é a seguinte: o texto foi escrito e foi entendido por aquelas pessoas que estavam vivendo dentro daquele contexto cultural. Então, quando eu quero entender o que realmente o texto significa, eu preciso entender dentro daquele valor cultural que o texto foi escrito. Porque daí sim, então, eu consigo poder extrair as lições preciosas que o texto está trazendo. Se eu tentar, então, aplicar a minha cultura ao texto, provavelmente eu vou começar a patinar e eu vou começar a tentar extrair lições que o texto não está se propondo a dizer. Talvez muitos de vocês já devem ter visto até mesmo questões relacionadas a textos apocalípticos ou textos proféticos, onde as pessoas daí tentam interpretar ao longo da história, e o pastor Saião tem falado aí, esse domingo falou, domingo passado também, sobre interpretações do livro de Apocalipse, e mais precisamente no domingo passado, ele falou sobre diversas abordagens relacionadas ao livro de Apocalipse, né? A preterista, a idealista, a historicista, a futurista. E em uma delas, você tem essas pessoas que tentam encaixar ao longo da história
alguns acontecimentos. Mas uma outra percepção também é que pessoas tentam encaixar os textos à luz do seu aspecto cultural e da sua história. E falando assim, aquilo aqui que João tentou escrever é porque naquela época eles não tinham o que nós temos hoje. Então aqui agora nós temos hoje, então é assim que vai acontecer. Mas nós não sabemos exatamente, dentro das questões futuras e apocalípticas do texto, né, nós não sabemos exatamente, provavelmente, talvez, ou possa até ser, mas nós não podemos afirmar algumas coisas com tanta certeza, ah, porque Deus vai fazer da forma como ele entender que deve ser feito. Por exemplo, quando o texto diz que todo olho verá, e nós não sabemos. Realmente, hoje, com a tecnologia, eu, por exemplo, estou aqui da Baixada Santista falando para vocês e eu não sei de onde cada um de vocês está, mas provavelmente gente de vários lugares estão me vendo ao vivo. E isso é possível, sim. Mas como que Deus realmente vai fazer para que todo olho possa ver nesse momento? Eu não sei. Mas eu preciso tomar cuidado para que eu não comece a interpretar à luz do meu contexto histórico, do meu contexto cultural, e tente colocar dentro do texto a minha perspectiva, né? E entender que as pessoas daquela época tinham a sua própria perspectiva a respeito do texto. E como que a gente pode fazer isso? Como que são ferramentas que a gente pode usar para fazer isso? O Russell Shedd escreveu um livro, que é um livro interessante, que vai nos ajudar numa das questões. Ele vai dizer que nós, do mundo ocidental, temos uma perspectiva muito individualista. E o texto bíblico tem uma perspectiva mais coletivista. E esse livro é o livro O Homem em Comunidade, uma contraposição ao individualismo ocidental. E nesse livro, ele vai nos ajudar a abrir a nossa mente para uma cosmovisão, uma bíblica, né? A respeito de como olhar as escrituras dentro dessa percepção coletivista, porque muitos textos são lidos e são aplicados somente a nível particular do indivíduo, quando na verdade eles foram escritos na perspectiva coletiva da igreja. Foram enviados para uma comunidade para ser lido na comunidade e que a aplicação deveria ser realizada na comunidade. Não há nenhum problema em aplicar na minha vida particular, para que da minha vida reflita na comunidade, é claro que não. Mas muitas vezes a própria forma como nós temos da nossa cultura, daquilo que nós entendemos como os nossos valores e a nossa forma de entender a vida, influencia na forma como nós começamos a interpretar muito dos textos. E isso pode sim se tornar um certo perigo para o jeito como eu interpreto as escrituras. Um outro livro bastante interessante que nos ajuda a perceber principalmente as questões relacionadas ao Antigo Testamento e aos Evangelhos é o livro Instituições de Israel no Antigo Testamento. De Vaux é ah, um francês, ele foi um dos pioneiros ali no trabalho de pesquisa dos rolos do Mar Morto, e ele escreve esse livro falando sobre as organizações, né, de Israel, a organização do povo, quer seja ela relacionada a questões de leis, familiar, militar, religiosa. Então ele vai explicar, por exemplo, como que eram as cerimônias, de casamento, de núpcias, enfim, de tantas coisas, e que muitas vezes estão, sendo ditas dentro do texto, mas o texto não explica alguns desses valores culturais. E é bastante, então, interessante porque nos abre a mente para percebermos questões que o texto às vezes só menciona, ah, e que a gente pode então aprender muito sobre como o texto está. Tem tanta informação gostosa, né? Tanta informação boa para a gente poder extrair aí dos textos. A gente vai ver uma coisa ou outra ainda hoje dentro da nossa aula. E um último material que eu posso recomendar para vocês é a série, né, do comentário do Antigo e do Novo Testamento, chamado Comentário Histórico Cultural da Bíblia.
Essa coleçãozinha desses 2 livros aí, esse conjuntinho, é muito bacana, porque ele não é um comentário bíblico, como nós temos o costume, de ter, né, mas ele é um comentário da questão dos valores culturais que estão atrelados aos versículos do texto bíblico. Então é um material bastante rico de informações para que você possa, usufruir, né, para que você possa então, ao ler o texto e se deparar com alguma questão cultural que de repente você não conhece, você ter esse comentário e toda a explicação do valor cultural que está ali dentro do texto, tá? Então você tem ali, algumas essas esses recursos, né, que são recursos muito valiosos, muito bons, bacanas mesmo, para que você possa, aproveitar desse tempo aí de estudo e de aprendizado do da interpretação bíblica. Bom, vamos agora então, depois que a gente viu materiais a respeito do valor cultural, vamos pensar um pouquinho sobre o valor, como a gente vê essa observação quanto à cultura na Bíblia. Então, em primeiro lugar, eu queria mostrar para vocês, eu queria falar com vocês a respeito do cenário cultural. Então, quando nós estamos lendo o texto bíblico, a nossa passagem, ela precisa fazer sentido com o cenário cultural original. E nem sempre essa passagem, ou nem sempre esse valor cultural original, vai fazer um grande sentido no na nossa cultura ou no nosso valor cultural. Às vezes, algumas coisas elas vão ser até parecidas, né. Por exemplo, Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 16, e também em outros textos, sobre o ósculo santo, né, o famoso questão do beijo. E nós, como brasileiros, muitas vezes temos, essa tendência, vamos dizer assim, em dar, esse beijo, né. Eu, por exemplo, sou casado com uma carioca, sou daqui e sou casado com uma carioca. E eu geralmente sofro um pouco quando vou lá para casa, dos familiares da minha esposa, porque acostumado aqui em São Paulo que quando a gente até cumprimenta com um beijo, é no máximo um beijo e acabou. Lá não, tem que dar 2 ou 3 beijinhos para ser o cumprimento completo, né. Então você vê que essa questão do valor cultural, apesar de ser parecido, ainda tem questões, ah, que a gente precisa avaliar. Será que o fato de ser parecido realmente significa a mesma coisa? Será que o beijo que Paulo está falando lá em Romanos capítulo 16 tem a mesma conotação que tem para nós? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Eu vejo muitas vezes, e e já participei inclusive de algumas coisas, né, onde a gente tem aquelas cerimônias na igreja, por exemplo, do lava-pés. Eu acho isso muito bacana, eu realmente acho legal a gente ter essa visão, essa percepção daquilo que aconteceu naquele momento, né. A gente entender o cenário cultural original. Às vezes, dependendo do grupo e das pessoas, se perde um pouquinho o valor, porque as pessoas começam mais a brincar do que entender o valor cultural do que está relacionado àquela situação. Mas isso que nós precisamos resgatar quando nós estamos lendo o texto. O texto está inserido dentro de um cenário que tem um valor cultural. E esse cenário e esse valor precisa fazer sentido ali aonde ele está escrito. E então, quando nós começamos a interpretar, nós precisamos entender que o impacto da cultura, ele precisa fazer primeiro sentido em relação àquilo que teria feito no cenário original. Nós precisamos então reconstruir esse cenário, trazendo de volta à tona a mesma mensagem que teria causado naqueles, destinatários, né, da carta ou naquelas pessoas que estavam vivenciando naquele momento
aquela palavra de Jesus ou vendo aquela história. Então, toda esse cenário e esses valores, eles precisam não só ser reconstruídos num cenário original, mas a mensagem que trouxe impacto para eles naquele momento precisa trazer o mesmo impacto para nós. E é por isso que ele precisa ter essa expressão correta, ou seja, expressar depois em nossa linguagem a conclusão do nosso estudo, a fim de que se aproxime ao máximo das ideias da cultura bíblica. Então, o que, que isso significa? Significa que nós precisamos que o texto, né, que nós estamos aí trabalhando, se aproxime ao máximo daquilo que aquelas pessoas realmente estavam entendendo, assimilando e até mesmo sendo confrontadas por todo aquele cenário. Nós vemos, por exemplo, Jesus, quando estavam falando, em alguns momentos, os discípulos, nossa, é muito dura essa palavra. Vemos pessoas saindo cabisbaixas, né? Assim, totalmente confrontadas, tristes. Então, assim, todo esse impacto que toda a palavra e toda a situação aconteceu, precisa se aproximar na hora dessa nossa interpretação daquilo que está acontecendo. E por último, nós temos essa questão da prioridade do sentido. Então, não deixe que as características histórico-culturais sabotem a tarefa principal de entender o sentido do texto. Isso porque muitas vezes o texto pode ter um sentido, né, um valor histórico, cultural, que possa parecer um tanto quanto estranho para nós. E nós não podemos, então, por causa dessa questão estranha, e nós vemos, né, dentro do texto, por exemplo, como nos profetas fala sobre o trapo de imundícia. Você vê que às vezes o texto bíblico ele fala sobre coisas que talvez no nosso linguajar a gente não iria colocar, a gente não iria falar sobre essas situações, né? Então talvez a gente tem que tomar cuidado como, por exemplo, o Hubbard diz, da gente não higienizar. Claro que depois, na hora, talvez, da gente pregar ou da gente trazer um estudo, aí sim, não tem problema a gente trazer alguma coisa, não precisa trazer, talvez, tantas palavras assim. Mas, na hora de compreender o texto, a gente não pode sabotar o sentido do texto para não entrar nessa questão e falar, não, eu prefiro não entender a questão cultural para não ser levado a entender ou não ver algumas coisas que o texto está falando. Textos, por exemplo, que falam sobre questão de morte, textos falando sobre guerra ou tantas outras coisas, eles estão ali e eles precisam ser entendidos à luz da sua cultura, do valor que o texto está da onde o texto está inserido, ah, e, e do seu propósito dentro do argumento total do autor aonde ele está sendo narrado. Então, todas essas questões são observações que eu preciso ter quando estou olhando para todo esse aspecto cultural. Ah, por exemplo, quando nós falamos sobre essa questão de guerras no Antigo Testamento, tudo isso tinha a ver com várias questões ali. Por exemplo, o próprio fato dos homens defenderem a sua própria cidade, defenderem a sua própria família, defenderem o seu lugar, defenderem a sua terra. Então, existiam sim aspectos que estavam ligados. Foi muito interessante, por exemplo, se você inclusive não está assistindo, vou te convidar a assistir depois da aula de introdução aqui, de interpretação, temos a aula do Jonathan sobre geografia, e na semana passada ele falou sobre quando Abrão ele saiu de Ur, né, e veio para a terra da Palestina, para a terra de Canaã, e o caminho que ele decidiu fazer foi ali o caminho por cima, né, das montanhas ali. E isso por quê? Por causa da questão de que ao redor tinham outras cidades ou outras pessoas, era um povo ainda seminômade ali, e se ele fosse por outros caminhos, provavelmente poderia ser atacado. Então você tem questões relacionadas a essa situação de proteção, de cuidado, e a gente precisa levar todas essas coisas
em consideração quando estamos lidando com os aspectos culturais do texto. Bom, falei bastante. Antes de dar prosseguimento, quero abrir aqui para perguntas. Então, se você tem alguma pergunta daquilo que foi falado até agora, é sua oportunidade de fazê-lo agora. Então, estou aí. Não sei se temos já alguma pergunta. Oi, Olá, tá me escutando? de sim. Ou então, meu nome é Cosme, primeiro obrigado pelo trabalho de vocês da EBNU, sou aqui da Baixa da Santista também, de São Vicente. Opa, E Cosme, o isso que que mesmo. acontece? Quando a gente fala no sentido de cultura, eu sou auxiliar aqui numa igreja e a gente tem um povo muito carente, né? Então eu acabo tendo alguma dificuldade em expressar para eles e trazer uma palavra muito voltado para a cultura do passado, porque eles não entendem. Então eu fico em dúvida entre eu falar da forma que eles entendam, mostrar para eles numa cultura de, até quando a gente fala de pai, difícil você explicar de falar de pai da Bíblia ou pais nos tempos dos judeus para quem nunca teve pai, não sabe, né? Porque é uma cultura que infelizmente o pessoal aqui, a maioria não vem de uma família desestruturada sem pai. Então, o que que é mais interessante, talvez, eu focar, basicamente, naquilo que eles entendam e não fugindo do contexto original, mas mais voltado para aquilo que eles entendam, porque às vezes eu me sinto um pouco culpado de ensinar eles e não me ater tanto à cultura do povo como era naquela época, na época atual, né? Deles, no caso do tempo antigo. Mas sim voltado para que eles entendam um pouco mais hoje no contexto cultural deles agora, na atualidade. Essa seria a minha pergunta. Vocês podem me dar uma orientação e muito obrigado pelo trabalho da EBNU, que tem me ajudado a crescer muito, mas muito mesmo como discípulo em Cristo. Certo, Cosme, obrigado pela sua pergunta. Cosme, quando nós estamos falando sobre essas observações culturais, o grande propósito de estudarmos essas observações é exatamente a compreensão do texto, né? É compreendermos a lição do texto, é compreendermos o significado do texto. Depois de compreendermos o significado do texto, aí sim entra a parte da aplicação desse significado, de levarmos então esse significado, essa aplicação para outras pessoas. Então, assim, o estudar a cultura do texto, estudar a cultura do povo, o objetivo dela não é tanto para explicar essa cultura para uma outra pessoa, mas é principalmente para que nós consigamos compreender melhor o que o texto realmente diz, né? Qual é a lição que o texto está nos trazendo. São ferramentas para que a gente consiga, ah, vamos dizer assim, ter segurança em relação à interpretação do texto. Segurança em relação a identificar. Lembra que nós, quando falamos sobre a definição da interpretação, né, ou até mesmo como o próprio Zucchi chama, a definição da hermenêutica, que ela é a ciência e a arte, né? Então, como ciência, ela tem essa questão de princípios, né? Ela tem essa questão de coisas que nós, ferramentas que nós temos para aplicar no texto, aplicar dentro daquilo que nós, no nosso estudo, e então dessas ferramentas extrairmos aquilo que realmente o texto está dizendo, com menor chance de errarmos ou menor chance de ensinarmos algo que está fora da lição que o texto realmente significa, né? Ou da intenção daquilo que o texto está propondo. Então, essa é a grande chave ou a grande questão. Depois disso, você tem essa segunda tarefa, que é a tarefa de explicar. Mas a explicação para as pessoas da comunidade, para as pessoas em geral, é a explicação normal do texto. Porque a ferramenta da cultura, do conhecimento da cultura do povo, ela simplesmente te ajudou, muitas vezes até com ilustrações, de como você pode compreender melhor aquilo que o texto diz. Tá? Então, eu creio que vale a pena você
vamos dizer assim, fazer essa experiência, tá? De mergulhar um pouco nessa parte da cultura, de compreender esse valor cultural, até por isso, né? Para você ver paralelos em relação aos valores culturais da nossa época, você de repente poder até, nessa questão de enxergar os paralelos, poder mostrar diferenças, mas claro, você sempre vai ter que respeitar as pessoas para quem você está aí, ministrando, né, ou trazendo a palavra, e qual é a compreensão da cultura deles também. E aí é aquilo que nós chamamos de fazer a ponte, né? Porque nós temos aquilo que o texto diz e o seu valor cultural, e temos aqui deste lado as nossas, né, nós e os nossos valores culturais. E aqui dentro temos um abismo. A interpretação é essa ponte, que ela é formada por todos esses princípios que nós estamos passando para vocês. Por exemplo, um deles, o valor cultural. Então, o valor cultural, na verdade, perceba que ele vai ser uma parte aí da sua ponte para que você consiga trazer o princípio do texto aqui para o povo aqui. Eu creio que ele vai ter muita coisa para te auxiliar. Ah, Temos uma outra pergunta aqui sobre a questão de cultura, falando assim, em relação à cultura, como apresentar a palavra de Deus para povos de culturas diferentes? O ouvinte terá sua percepção através das suas necessidades. Como expressar a palavra com segurança? Ah, Muito boa pergunta também, Aline, obrigado. Você tem aqui, Aline, essa questão da antropologia, né, que a gente precisa estudar. Tanto a antropologia do texto como a antropologia das pessoas. E mais uma vez, o que vai acabar, vamos dizer assim, criando é essa situação da ponte. Você vai, você vai precisar entender essa ponte entre aquilo que o texto bíblico está trazendo e a cultura, seja ela nossa ou seja de povos diferentes. Porque quando a gente fala sobre vamos levar a palavra de Deus para povos de culturas diferentes, nesse sentido, o nosso povo é um povo de cultura diferente ao texto bíblico, e nós, como missionários, vamos dizer assim, se nós estivermos indo para um povo diferente, nós vamos ter que então aprender essa cultura diferente e aprender a como então transportar aquela mensagem para essa cultura também. Sobre isso, você tem os livros bem famosos, né? Por exemplo, do William Carey, falando sobre essa situação e como ele fez essa transposição, né? Os missionários na China, na Índia, e como eles trabalharam essa situação, que não é uma situação fácil, não é realmente uma situação simples, porque envolve sim não só o aprendizado da língua, mas sim essa questão da vivência da cultura do lugar. Sim, Saulo, nós abordaremos a questão do método histórico gramatical. Eu acho que eu já falei sobre isso na outra aula. Nós vamos ter uma aula, sim, sobre a questão do método histórico gramatical, sim, tá? Método histórico gramatical, na verdade, é o método que nós estamos já falando. Nós já estamos abordando esse método porque estamos falando sobre o método, sobre a questão histórica, cultural do povo. Então, é muito, muito bacana. Ah, Vamos então. Jonas, tem mais alguma pergunta lá sobre essa questão de cultura? Tá. Então a gente vai dar prosseguimento à nossa aula aqui. Daqui a pouco a gente faz uma nova parada para falarmos, para respondermos mais algumas outras perguntas. Bom, existem várias categorias quando nós estamos falando sobre cultura que nós precisamos compreender, e porque elas nos ajudam aí a entender melhor os aspectos culturais. Uma delas, por exemplo, é a política. Porque a gente não pode olhar para o texto e simplesmente falar assim, ok, vamos interpretar a questão do texto de forma cultural. Então, o texto do bíblico é o texto da monarquia.
Não, você tem questões políticas variadas e cada uma dessas questões, elas precisam ser entendidas à luz do texto onde você está estudando. Por exemplo, o povo de Israel ficou cativo, né, escravo no Egito. Nós conhecemos a história até ser liberto por Deus na instrumentalidade de Moisés. Mas não foi a única vez. Depois disso, você tem o povo sendo levado cativo pelos assírios em 722, o povo de Samaria. Depois você tem o povo do sul sendo levado cativo pelos babilônios em 586. Então, são novos cativeiros, novos períodos de escravidão do povo. Será que aquilo que o povo de Samaria estava sofrendo ou estava passando é exatamente a mesma coisa do que o povo babilônico? Será que o cativeiro nas mãos do povo babilônico era o mesmo tipo de situação do que o povo nas mãos dos persas? Então, assim, você tem questões relacionadas à escravatura. É interessante a gente observar, por exemplo, que na escravidão do povo no Egito, eles puderam pintar os umbrais, né, das suas portas e das janelas. Então eles tinham as suas casas. Ah, tem um livro, eu não lembro agora se é do MacArthur ou se é do Piper, mas eu acho que é do MacArthur que fala sobre o título do livro é Escravos, que aborda bastante essas diferenças de escravidão dentro do texto bíblico e fala bastante sobre essas questões muito interessantes. Monarquia, temos o tempo de Saul, Davi, Salomão, reino dividido, reis bons, reis maus. Temos então depois esse período dos impérios, Império Babilônico, Império Persa. Cada uma dessas visões políticas, dessas questões políticas, elas têm influência dentro do texto. No Novo Testamento, nós temos períodos onde a política estava uma política de perseguição, e vemos, por exemplo, Pedro falando sobre isso, sobre esse período mais de perseguição ao povo cristão. Então, a gente precisa perceber esses aspectos políticos. Paulo, quando ele estava ali preso, ele falou: Olha, eu sou cidadão romano e tenho que ser julgado lá em Roma. Isso tem a ver com questões também políticas, né? Jesus estava diante do Sinédrio, depois de Pôncio Pilatos, questões políticas e como funcionava a ordem política do Novo Testamento. Então, tudo isso são coisas que a gente pode aprender para compreender melhor. Eu creio que todos vocês acham interessante, eu pelo menos acho, e quando a gente está trabalhando isso nas aulas, no seminário, é gostoso a gente conversar com os alunos sobre essa mudança tão repentina que nós temos do Antigo para o Novo Testamento. Porque você vem lendo o Antigo Testamento e de repente você chega no Novo Testamento e você tem esse grande número de personagens, ou de grupos, né? Você tem ali os herodianos, você tem os fariseus, você tem os saduceus. E quem são esses personagens? Quais são as suas funções? O que, que eles creem? Como realmente está relacionado com o texto, né? Tudo isso tem a ver com questões de religião, de política e de tantas outras coisas, né? Ah, é interessante quando a gente olha para o Antigo Testamento e você não vê, principalmente nele, uma dicotomia tão grande entre essa questão do religioso e do secular. O povo de Israel deveria servir a Deus no seu dia a dia, naquilo que fazia, e essa deve ser a nossa verdade, a nossa realidade também. Porém, parece que hoje em dia as pessoas adquiriram uma cultura diferente, onde eu tenho a área do religioso e a área do secular, mas não é assim que a gente vê no texto bíblico. Você vê, por exemplo, as questões relacionadas ao vestir, ao morar, ao se relacionar, todas elas estando ligadas com a questão da religião. Tanto que você tem até mesmo leis sobre a vestimenta, sobre não usar dois tipos de fio aí para ter a sua roupa e tudo. Então, assim, são questões
que todas estão ligadas ao dia a dia das pessoas e, ao mesmo tempo, à religiosidade das pessoas, né? Você tem monoteísmo e politeísmo e idolatria, paganismo, ah, tudo isso envolvido dentro das escrituras, e a gente precisa entender os povos e as suas religiões, perceber, por exemplo, essa questão de quando o povo de Israel chega em Canaã, ele vai enfrentar uma situação complicada, porque é um povo que está vindo do Egito, e agora é um povo que cuida de ovelhas, é um povo mais voltado para a área pastoral, e passa por anos no deserto, e agora chega numa região que inclusive vai ter questões agrícolas. E o deus dos cananitas, Baal, é o deus que cuida aí da fertilidade e da agricultura, né? Então, e aí você começa a ter essa situação onde o povo tá vira e mexe voltando para esse Deus, se entregando a esse Deus nos aspectos do dia a dia, da agricultura, do plantar e do ver a sua questão, porque o povo cananita plantava e colocava essas questões todas relacionadas à sua divindade. Então, tudo isso tem aspectos culturais, religiosos ligados ao texto. Depois, nós temos questões também, por exemplo, na área da economia. Você vem desde Gênesis nessa situação seminômade aí do povo, das suas famílias, da importância que é a família, o cabeça da família, o respeito a essa situação e a tradição familiar e tudo isso que está relacionado. Depois você tem já as cidades, você tem o rei na cidade. Você tem então situações muito diferentes. Você tem com Salomão, você vai perceber uma situação bastante, colocar aqui, mercantil, né? E isso é muito bacana, porque Salomão, afinal de contas, ele estava ali fazendo muitos negócios para a construção do templo e para tantas outras questões, e expandiu grandemente toda essa realidade comercial do, ah, do Império Israelita. Depois você tem o Novo Testamento já numa visão totalmente cosmopolita, período grego-romano, a Pax Romana, você tem, enfim, um monte de coisas ali, o povo vivendo, andando e podendo se relacionar com os povos ali ao redor, um Idumeu reinando ali no começo, quando Jesus nasce. Então, se você tem um monte de situações acontecendo, tudo isso está relacionado. Eu não vou falar sobre essa parte de geografia, porque eu aconselho você a depois assistir a aula do Jonatas, tá? Sobre toda a parte de geografia das terras bíblicas. Mas é muito importante a gente perceber toda essa área da geografia e compreender o quanto a geografia nos ajuda. E muitas vezes a própria situação geográfica está inserida no texto e ela é importante, tanto que o autor ele fala, olha, de tal e tal lugar tinha tantos, a distância era tanto. Ele faz questão de mencionar questões geográficas de forma bem interessante. É muito importante. Povos de vários lugares, Crescente Fértil, Egito, Israel, Ásia, Europa, tantos lugares diferentes, tantas culturas diferentes. E tudo isso dentro do mesmo livro. E a gente precisa então compreender tudo isso para poder então lidar com o texto. E como então a gente faz isso? Em primeiro lugar, que eu quero mostrar, eu quero lidar com vocês aqui, é que algumas questões culturais, elas são aplicáveis, contínuos e irrevogáveis. Alguns princípios são aplicáveis, contínuos e irrevogáveis. Principalmente quando eles estão lidando com temas morais ou se eles são temas repetidos em outras partes da Bíblia. Por exemplo, o Decálogo, né, os 10 Mandamentos, são temas morais ou temas do relacionamento com Deus. Eles são temas que são aplicáveis, contínuos e irrevogáveis.
Mas também temas que estão no Novo Testamento, como, por exemplo, ser batizado, amar ao próximo. Esses temas, né, ou esses princípios, eles são princípios irrevogáveis. Eles são princípios contínuos. Eles são princípios que são aplicáveis a nós, ah, da forma como nós temos que aplicar hoje do mesmo jeito. Então, como que eu tenho que amar ao próximo? Jesus vai dizer como amar ao próximo na parábola que ele conta do bom samaritano. Ele vai inclusive explicar quem é o meu próximo. Então, esses princípios, eles precisam estar em vigor nas nossas vidas hoje. A Bíblia, dessa forma, ela é autorreguladora. Ela tem autoridade para determinar quais são os costumes que eu devo obter ou deixar da minha própria cultura, de acordo com aquilo que não é só cultural das Escrituras, mas é sim a ordem das Escrituras. É algo que é um mandamento das Escrituras. Então, quando eu olho para as Escrituras e vejo esses princípios que são princípios morais, que a Bíblia repete, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, que são ordens diretas de Deus para nós, que mostram questões relacionadas ao caráter de Deus. Esses princípios não são princípios da cultura somente, mas eles são princípios contínuos, aplicáveis e irrevogáveis. Agora, alguns outros princípios podem ser também de circunstâncias específicas. Quais são princípios de circunstâncias específicas? São quando nós temos algumas ordens dadas a pessoas específicas e elas então devem ser entendidas dentro do seu contexto. Por exemplo, não há nenhum mandamento bíblico em nenhuma parte dizendo que pais devem sacrificar seus filhos. Isso foi uma ordem dada especificamente a Abraão e foi só a ele e não foi repetida para mais ninguém. O único que no fim realmente sacrificou o seu filho foi o próprio Deus Pai. O próprio Abraão, no final, não sacrificou o filho. Nós conhecemos a história. Deus, então, providenciou o cordeiro. Quando Paulo chega para Timóteo e fala para ele vir até onde Paulo estava, levar Marcos, levar também a capa, os livros, isso não é um princípio que nós temos autoridade sobre os nossos discipulados, as pessoas que nós estamos discipulando para mandar para que elas tragam coisas para a gente quando a gente está viajando ou quando a gente está em outro lugar, né? Então, não é um princípio disso, não. Ah, quem é pai aí, eu, por exemplo, muitas vezes falava com a minha falava com as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, uma de 17, uma de 13 anos, né, e elas ficavam meio bravas comigo, porque eu às vezes deitava, ficava na minha cama, aí eu chamava uma delas, aí quando eu chegava, eu falava: "Ai, pega um copo de água para papai, papai tá tão cansado". Aí elas iam. Hoje elas já são grandes e não cola mais essa, né. Ah, naquela época elas faziam. Mas elas estão me assistindo e elas provavelmente vão ficar bravas depois. Mas o que que a gente está falando aqui? Esses não são princípios que são princípios eternos e nem estão dando nenhum tipo de autoridade para você fazer alguma coisa, tá? Eles são simplesmente princípios de circunstâncias específicas que foram dadas para pessoas em algumas questões daquele momento, e só isso, não há qualquer outra coisa para nós hoje. Alguns outros princípios são princípios que nós chamamos de princípios aplicáveis. Alguns deles têm um contexto cultural parcialmente parecido com o nosso. Por exemplo, quando Paulo fala lá em Romanos 16 sobre o beijo santo, sobre o ósculo santo, o texto não está ordenando para que somente cumprimentos através do beijo são cumprimentos bíblicos na igreja. Então, se você não cumprimentar as pessoas com beijo, você está em pecado mortal. Não é essa a ideia do texto. Mas há um princípio aplicável aqui. Há uma norma para nós. O beijo, ele transmite uma ideia de uma delicadeza, de um amor, de um cuidado muito específico. Se você inclusive tiver o comentário histórico-cultural, você vai ver que o Kinner ele fala
que o beijo naquela época era dado para membros da família, amigos muito íntimos ou para pessoas para quem se devia um grande respeito. Então, o beijo não era dado, às vezes, até mesmo como nós damos. Nós, às vezes, conhecemos a pessoa no mesmo dia e já conhecemos dando um beijo, prazer, e dá um beijo na pessoa, né? O beijo, de acordo com o que Kinner coloca a respeito do valor cultural que tinha para aquela época, o beijo era dado somente para pessoas que tinham grande intimidade. E Paulo, então, lá em Romanos 16, diz que a comunidade da fé deve ser uma comunidade de grande intimidade, da qual um revela ou um mostra para o outro delicadeza, amor, cuidado e todo esse princípio muito gostoso que nós podemos compartilhar com essa família da fé. Algumas vezes você tem contextos culturais totalmente diferentes. Por exemplo, retirar a sandália dos pés. Nós lembramos do texto ali de Êxodo capítulo 3, do versículo 5, quando Moisés tira a sandália na sarça ardente. E será que então o princípio aplicável aqui é que toda vez que entrarmos na igreja, nós precisamos tirar o tênis, né? Eu, junto com o seminário onde eu trabalho, todo ano, esse ano não foi possível por causa da questão da pandemia, mas todo ano, no mês de julho, nós fazemos viagem missionária para o Amazonas, para trabalhar com ribeirinhos na região de Parintins. E é muito interessante, porque lá você não pode entrar na casa ou na igreja com o chinelo. Ninguém usa tênis lá, todo mundo fica de chinelo. Mas sempre que você chega, fica aquele na porta ali, né? Aquele monte de chinelo. Depois fica uma briga ali para achar o chinelo de todo mundo, mas não pode entrar com o chinelo. Todo mundo tem que deixar o chinelo pro lado de fora. Será que é isso que significa, né? É claro que não. Era um costume da época, né? Os próprios sacerdotes tiravam as sandálias para entrar no templo, nos santuários. Por quê? Para não levar impureza para o lugar. Tá? Então isso tinha a ver com uma questão, sim, cultural da época. E Moisés tirou as suas sandálias, né? E Deus mesmo falou: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que está pisando é um lugar santo. Então, não entre para cá trazendo impureza, tá? Então, você tem os aspectos culturais que estão relacionados com o texto. E como então nós observamos todas essas coisas? Com essas duas perguntas chaves que nós sempre precisamos fazer. Em primeiro lugar, qual é a situação histórica geral em que o texto está relacionado? Então eu preciso olhar, porque daí eu vou ver isso. Está na época do Reino Unido, Reino dividido, tem algum império, o povo está escravo, quem é que está dominando o povo? A carta sendo dirigida para pessoas na região da Ásia, tá? Qual é a situação histórica geral? Qual é a cultura daquele pessoal? O povo está escravo no Egito. Legal. Então, qual é a situação aqui? Aqui nós temos toda o panteão egípcio de deuses. E aí é legal a gente perceber, eu creio que vocês devem conhecer, se não há muito material a respeito disso, da questão de como as próprias pragas que foram enviadas por Deus estão ali mostrando a superioridade, a supremacia, a grandeza de Deus em relação aos deuses egípcios. Então, qual é a situação histórica que o povo está vivendo? Qual é a situação ah, que o texto está tentando te mostrar na sua narrativa, naquilo que ele está te apresentando? Quais são os costumes? Quais costumes o conhecimento me auxiliará no entendimento do texto? Né? Então, olhando aqui para o texto, né? Olhando para o texto, eu identifico que tem vários costumes. Ali em Ruth, eles foram até a porta da cidade, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Olhando para esses costumes, identificando ou interpretando, sabendo, tendo conhecimento a respeito desses costumes, como
esse conhecimento me auxilia a entender melhor o texto? Como então eu consigo compreender melhor o texto à luz de toda essa informação que eu pude obter? Pessoal, vamos parar por aqui hoje, para a gente até dar tempo de responder mais algumas perguntas. E aí depois a gente volta na semana que vem para dar continuidade aqui. A gente vai entrar já em outro assunto, termina um pouco essa parte de novo de cultura, mas a gente entra já em outra questão. Mas espero que tenha dado a entender um pouquinho sobre como a cultura é importante para a gente poder entender melhor o texto e nos ajuda a perceber informações que o texto nos traz. Perguntas? Jonatas, temos alguma pergunta? Olá, primeiro quero Olá. agradecer mais uma vez. Eu Então, a respeito da cultura, seria legal entender que provavelmente a saída de Abraão, o chamado da saída de Abraão da terra de Ur, era justamente porque na cultura dos pais deles, eles adoravam os vários deuses, por isso que Deus deu para ele uma ordem para ele se separar até sair da terra e da parentela? A sua pergunta é se a ordem de Deus está relacionado só a um valor cultural de politeísmo, é isso? Não, não seria basicamente, mas assim, a, a aula sobre a cultura me ajuda também a interpretar dessa forma o porquê que Deus teria chamado Abraão para sair da terra dele, porque ali havia uma cultura de adoração a vários outros deuses, então facilita para mim também esse entendimento. Ah, sim, ajuda, sim, claro. E você vai ver, por exemplo, toda essa dinâmica de como você Abraão vai chegar numa outra terra, que é a terra de Canaã, que também tem vários outros deuses, né? E como depois todo o povo de Israel vai ter que lidar ao longo de toda a sua história com o problema de ter que lidar com vários outros deuses, né? Então Deus sempre esteve falando para o povo que se eles tivessem com outros deuses, se eles adorassem outros deuses, eles estariam cometendo, até mesmo Deus chama de prostituição, né? Então Deus manda Abraão sair da casa dos pais e da parentela e ir para uma terra, porque era a terra que Deus havia planejado e preparado para dar para o povo dele, né? E ali nessa terra é uma terra onde Deus agora principalmente com a saída do povo do Egito, quando Deus manda o povo entrar em Canaã e exterminar todos os povos, uma das coisas que estão atreladas, inclusive, a essa situação é exatamente eliminar essa adoração pagã que existia na terra, né? Então você tem essa preocupação, vamos dizer assim, de Deus ali na terra de Canaã com o povo de tirar os outros povos por causa da adoração pagã a outros povos. Tem uma pergunta aqui sobre a questão que Paulo fala a respeito do vinho. Foi uma ordem específica. Ali que nós temos, tem sim uma questão de valor cultural, porque você tinha ali essa questão de você misturar, né, a água com o vinho para você poder beber, tá? Paulo inclusive menciona o fato de que Timóteo tinha as dores, né, de estômago, e é por isso então que ele deveria beber aquela água. Mas ali você não tem uma ordem dizendo que é para Timóteo tomar nem deixar de tomar vinho. Não é essa a função do texto ali. Ali o que você tem é uma questão bastante particular do próprio Paulo para com o seu discípulo, né? Mostrando que ele conhecia bem a vida de Timóteo, conhecia o que Timóteo tinha, conhecia as dores de Timóteo, e inclusive recomendando: olha, coloque vinho aí na sua água para poder tomar por causa das dores, né? Das suas dores de estômago. Claro, não é uma ordem explícita ali, geral para todos nós, de que se você tiver dor no estômago, tome vinho. Hoje a gente tem outros tipos de medicamento, né?